da 14ª reunião. Podemos considerar aprovada? Sim. Da 16ª. Também. Muito boa? Ok. Então a gente aprova aí essas duas atas que estavam pendentes. Agora sim, momento para inclusão de ponto de pauta. Quem gostaria de incluir alguma coisa aí na ordem do dia? Eu gostaria, eu acho que o Álvaro também, em cima do texto. Vamos lá. A confecção de uma carta dirigida ao governador pedindo a implementação do tripé da cidadania LGBT, a coordenação, o conselho e o plano. Tá, a gente inclui aquilo para a gente debater. Mais alguma inclusão? A gente já tinha falado na reunião passada para a gente fazer um levantamento de realmente a que pé que anda a questão da universidade pública estadual. Até foi citado que a gente, na gestão passada do conselho, a gente veio com um debate até um ponto, depois parece que andou uns passos para trás, para a gente saber que pé que anda, tem que saber como lutar por isso. Então, inclusão é o tripé da cidadania LGBT e depois a universidade pública estadual. Vou entrar lá no final da pauta. Mais alguma coisa? Tá. Passando aqui para a ordem do dia, a gente procede nessa ordem aqui mesmo, ou alguém sugere uma alteração de ordem? Secretário de Cultura também? Então, ele está em São Paulo e o voo dele vai chegar agora. Ele foi tratar saúde, então se ele estiver bem, ele falou que vai fazer o máximo para vir. Ele quer vir, ele vai me avisar por telefone, apesar de ter marcado, é um tratamento e tal, então ele não podia Então podemos colocar deixar como de último ir. ponto de pauta? Pode ser, né? O ponto E e F, Plano Estadual de Juventude e Encontro Estadual, eu acho que são pontos que a gente começa a debater um pouco, e eu acho que eles poderiam estar no primeiro plano, dentro da pauta. Tá. Então a gente tem um tempo interessante para debatê-los, não que os outros sejam menos importantes, mas a gente ainda não falou muito sobre ele. Então vamos colocar o encontro e depois o plano. Só uma questão de ordem, o Aerolutes falou que está a caminho, que está agarrado em Maruípe, de encontra Rapaz, está sinistro. da pé também está sinistro. Vamos tratar do encontro e o plano também acho que pode ficar pendente para a chegada do Lutz. Tem que chegar antes aí, a gente já coloca em segundo. Com relação ao encontro, tiveram duas reuniões. Quem pode socializar? Você pode socializar o que rolou? Posso sim. Então, as duas reuniões que foram feitas, eu não lembro de cabeça os municípios que veio, mas foi João Neiva, Serra, Vitória e mais um da região norte. São Mateus. Aracruz. No último encontro, foi definido que então, nesse último encontro ficou definido para a gente fazer os levantamentos assim, de quanto que o Estado poderia investir nessa semana. Ficou definido que seria pela necessidade e pelo tempo que já vem as políticas de juventude vão caminhando aqui no Espírito Santo, com alguns avanços, com alguns desafios, a necessidade de não só os conselheiros participar, mas na verdade não só os presidentes, os vice-presidentes, mas todos os conselheiros de juventude do Espírito Santo participar desse encontro por conta da necessidade mesmo de estar se apropriando mais da discussão conceitual de política de juventude, de qual é a atribuição de um conselheiro, Então, pensou-se em todos, nos 13 conselhos que tem, todos os conselheiros, tanto do poder público quanto da sociedade civil participar. E na viabilidade, pensar na proposta desse encontro ser 2 dias.
2 dias. Aí, assim, né, há algumas possibilidades em alguns lugares. A gente ficou de definir, assim, enquanto Estado, né, quais são os recursos, né, de como que a gente vai viabilizar toda essa questão da logística, tem alimentação, transporte. E a gente pôde conversar com a Secretaria de Ação Estratégica para levantar os custos. Paralelo a isso, foi levantada também a necessidade desses conselhos já existentes, dessas comissões pré-conselho, de criar uma rede, na verdade, de fortalecer essa rede, né, que já existe, que essa rede seja capaz de subsidiar em algumas discussões. Por exemplo, né, o Conselho de Vitória já tem implementado o Plano Municipal de Juventude, os conselhos não têm. O Conselho de Cachoeira já vai começar com o Conselho itinerante municipal, outros não têm. Então, assim, dessas soluções que vem, né, que alguns conselhos vêm encontrando para alguns desafios, que isso seja socializado e que tenha essa rede de conselhos, né? Deixa eu ver. E foi também, né, solicitado para criar um grupo no WhatsApp dessa galera por conta da necessidade. Mais um grupo, né? Todo mundo pensando. Eu falei, cara, provavelmente essa semana ainda deve estar sendo criado um grupo de conselheiros de juventude para estar discutindo coisas ali, para não ter a necessidade de esperar toda semana o encontro de requijá e deliberando já algumas coisas. Foi isso, foi um encontro bem pequeno, bem rápido que aconteceu. São 13. Esse grupo é dos conselheiros municipais do Estado ou dos conselheiros do Conselho Estadual? Do Estado. Municipais. Municipais. Foi E marcado a o gente também, Quantas pessoas são, mais ou menos? Quantos conselhos tem? Tem São 13 conselhos instituídos, mais 3 em processo. Em média, cada um tem 20 pessoas? Não, tem conselhos aí que tem 14, conselho que tem 15. Nós vamos ampliar. Mais 2 segmentos que não É tem, que é. grande. Vamos colocar um específico LGBT e segurança. Uma média de, sei lá, umas 100, 130 pessoas para esse encontro. Vezes. Em média de acho que de 130 a 150. A 150. Aí a gente Está ficou. faltando suplentes? Não. Não. Mas, Só titulares. mas eu acho que nem todo mundo vem. Então, assim, E assim, a gente pensou esses 2 dias, mas a gente ficou de ver a viabilidade, de repente se não der esses 2 dias por conta da logística, por conta de custo, essas coisas, de repente fazer um dia, mais um dia. mas eu ia falar, eu acho que é muita gente. Eu ia oferecer a livre lá pra gente fazer, mas eu acho que é muita gente pra dormir e ficar no lugar, se fosse sempre a gente pode ver uma possibilidade de hospedagem, né? Conseguir hospedagem, a gente conseguir lá na Livre e hospedagem solidária. Assim, deixa eu pensar isso. Se eu conseguir. E qual é a data mesmo? Novembro. Não tá ainda a ser definido, não definimos uma data ainda. Então a gente tá com, acho que essa semana ainda. Na igreja a gente pode ver alguma coisa. Com o secretário. Na igreja a gente pode ver alguma coisa. A igreja. Então a gente vai ver todas essas possibilidades, levantar todos esses cursos para ver essa possibilidade desses 2 dias por conta dessa questão de logística. E assim, de ônibus para levar os companheiros. Eu acho que o Sistema S pode contribuir nisso, porque eu acho que as conferências, tudo que o governo do Estado faz, tem a parceria dos SESCs. E aí eu acho que a gente pode articular isso na organização. Eu acho que isso não tem custo. Não tem um custo momentâneo. É um custo que ele, durante o ano, durante o tempo, ele já vai sendo. Não sei, porque tem custo. Tem uma arte de preço na SEAD. É mais fácil. Tem outra reunião prevista? Tem outra reunião. Eu vou só confirmar que eu não lembro a data, que eu tive que sair um pouquinho antes. Mas vou confirmar a data aqui com quem, qual é a próxima reunião. E aí, sim, eu não sei se os conselheiros receberam o e-mail. Eu acho que sim, mas não tenho certeza, minha internet não está pegando aqui.
E-mail para reunião de Não, encontro de conselheiros. Não. Não me lembro, não. Da Quênia? Tem mais de uma semana? A gente fez questão de mandar, então mandando. A gente está com alguns problemas de mandar para alguma pessoa, a pessoa não encaminhar, tal, mas a gente está fazendo um esforço de mobilizar, de convidar também as pessoas para participar nessa construção. Eu vou confirmar aqui a próxima data de reunião. Acho que é isso, presidente. Legal. Bom, acho que depois dessas conversas aí dos conselhos, né, que nós tivemos, é claro a demanda também por formação. Né? Então, esse espaço, para além de espaço para a gente pensar em caminhos para integrar os conselhos, é interessante pensar uma falta de formação também. Acho que até a Amanda já tinha provocado em outro momento, um texto que ela compartilhou conosco, no momento que teve também de formação sobre conselhos, a gente poderia garantir desde já uma mesa, então, para pensar quais são os papéis dos conselhos, né, e uma mesa sobre política pública de juventude de forma geral. Legal. E aí depois a gente vai pensar grupos de trabalho de acordo com as análises que se tem, né, o fortalecimento dos conselhos, mas inicialmente a gente precisava ter sobre os conselhos, o papel dos conselhos, e também sobre políticas públicas de juventude de forma geral. A próxima reunião é dia 14/10. Depois do 10. Eu acho que a gente coloca isso como encaminhamento para pactuar nessa reunião com os conselhos, e aí já na nossa próxima. Sempre aqui no gerência, não é? É. Horário. Tá. Normalmente é 1, 2 horas, acho que essa última foi. Eu tenho uma gerência o dia inteiro. Não muda o horário não, mas só vou ter certeza se é 13 ou 14. Geralmente é de 13 a 13. 14/10. Deixa eu falar com quem aí. Só ficar doido, eu pergunto de vez. Qual é o horário mesmo? Às 13? Gosto de lembrar que é terça-feira, né? Só minha cachaça. Chega mais, Fala pro céu. Se você cantar essa cabeça. Peraí, eu acho que ele sai. Se vai sair metade. Às 14, qual Ah, horário? tô por causa do Covid todo mundo. Às 13h30. 14 de outubro? Não pode, 14 de outubro é nossa reunião. É terça-feira do Deve ter perguntado errado pra ela. Então vai ser aqui. Não, né? Faz a reunião de manhã e eu de tarde. Não, deve ter olhado a agenda, ela deve ter olhado a agenda. Só está acompanhando a gente aí na transição. Quem sabe faz ao vivo. Depois confirma, né? Confirmar no final da reunião. Eu estou achando também muito longe para essa prova. Deve ter olhado errado lá. Bom, vamos tratar do Sejuro itinerante, porque o Lucas ainda não chegou. Presidente, só uma questão de ordem, para não falar de formação, a gente já está em um processo, já está durando aí uns 2 meses, junto com a SESC, com a Escola de Formação do Governo, que é um curso de formação de políticas públicas da juventude de conselho para os conselheiros do Sejur. Só que a gente está encontrando algumas dificuldades, porque lá é só para servidor. Né? A Carol, que trabalha com a gente, que cuida da nossa parte jurídica, ela estava construindo toda a argumentação e já houve uma sinalização já positiva já do curso. Inclusive o pessoal pediu para a gente fazer o levantamento de qual os cursos que nós desejamos e indicar também os docentes. Então, assim,
se desse já para a gente indicar alguns docentes quais os cursos, para a gente já hoje, após a reunião, levar para ela, para a gente já provocar que tem essa possibilidade do curso de formação para os conselheiros lá na ESES. Mas já tem a grade? Não, né? Não, Tem os temas para tratar? não é exatamente porque a gente falou, né, dessa necessidade da gente indicar algumas coisas. Eles não deram essa autonomia. Nos deram autonomia? Eles deram autonomia. Podia talvez criar aqui uma comissão para organizar a ementa, né? E propor nome. Acho que só indicar nome não é bastante. Propor mais ou menos uma ementa. Seria um pouco sobre conselho também, papel do conselho, política pública de juventude, participação social. Mas seria interessante criar um grupo de trabalho aqui para pensar isso. Criar essa ementa aí, indicar profissões. Quem se dispõe? Ele dispõe. Eu estou participando, já foi o terceiro módulo que eu estou participando de formação de conselhos municipais. É muito também. Mandou ver? Também. Melhor auditoria. Pode ser? Ok. Vamos ser itinerante? A gente poderia fazer uma avaliação de quem esteve lá, para a gente definir qual vai ser o próximo município, né? Acho que nem definir, acho que já tem. Né? Já Tem tem. que agenda de Tem que buscar o município e tem que começar a Setembro articular. era Paris. Era, né? Quer dizer, eu falo? Vamos começar pela avaliação. É. Vamos lá. Varia aí, Thiago, Abelhão e Renan. Olha, bom, acho que a gente fez isso já vinha esperado e requisitado desde a gestão passada, que a gente levasse o conselho até o município. A gente conseguiu agora concretizar esse projeto de ser júri itinerante, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma articulação política para o evento interessante na cidade, que unia as forças políticas naquele momento sem vaidade, né? Fizemos lá no auditório da UGT, mas sem imposição, o pessoal aceitou, o município, a gestão, a gente reconhece que contribuiu para a realização da atividade. Fizemos uma atividade qualitativa, juntamos os representantes das entidades, conselheiros do Conselho Municipal de Juventude, a gestão municipal, ouvimos, eles nos ouviram quanto Conselho Estadual sobre as tarefas que a gente vem enfrentando, as dificuldades, os avanços, as pautas, passaram algumas questões para a gente também, sobre as necessidades que o município e a região tem, as demandas que o município e a região necessita que o Conselho Estadual encampe. Conseguimos dar uma visibilidade, conseguimos dar uma entrevista numa rádio lá que é bem ouvida na cidade, Facebook, internet, conseguimos também. Sim, acho que com o propósito que a gente teve, acho que cumprimos a tarefa do Sejuro Itinerante em Cachoeira, né? E, assim, a gente vinha falando, acho que a metodologia o que pode se aproveitar também para os outros encontros do projeto itinerante, é esse de passar para quem estiver lá as tarefas e as atividades que o Conselho Estadual vem fazendo e colher as demandas dos jovens da região, né? E conseguir dar visibilidade a isso na cidade de alguma forma, articular, seja um jornal, seja alguém que tenha, sei lá, um Facebook muito popular na cidade, ou mesmo uma rádio, para que a passagem do conselho do município seja marcada, tenha entrevista gravada lá na rádio, a hora que a gente quiser, a gente pode requisitar. Então, acho que cumpriu sua tarefa, né? Acho que foi bacana. E aí, como fruto, né, é a questão do CMJ itinerante, que, assim, a gente tem tentado, como eu falei com o Abelhão, os projetos que a gente tem quanto Conselho Estadual, que a gente consegue realizar a nível municipal, a gente tem levado para lá. Então, na reunião passada do Conselho Municipal de Juventude, foi apontada a necessidade de levar o Conselho Municipal além da reunião ordinária de todo mês. Levar para uma escola, levar para uma quadra, levar para onde for no município. E aí, como o Sejuro itinerante esteve lá, a gente
resolveu batizar o CMJ itinerante. Então, a partir de amanhã, que é a reunião ordinária do Conselho Municipal, a gente já vai pautar isso, ver uma escola, ver uma quadra, ver um lugar onde a gente vai estar reunindo. Eu tenho uma colocação, mas que serve para os outros, para as outras cidades e tudo mais. É a questão do horário, porque foi à tarde, se não me engano, né? E a pastora de Cachoeiro, que é muito forte, ela me argumentou, né, me criticou bastante por isso, mas eu não tinha conhecimento, eu não estava por dentro da questão de como foi resolvida isso. Mas, assim, vamos agilizar ou flexibilizar melhor esse horário para garantir a maior participação dos jovens, né? A gente vira isso aqui também, né? A gente não consegue efetivamente o Sejub, todos os conselheiros do Sejub estar presentes nas reuniões por conta desse horário, né? Então, assim, vamos ver um horário melhor para garantir a participação que eles estavam realmente empenhados em participar, mas por conta do trabalho, da escola e tudo mais, não conseguiram estar presentes nessa reunião. Então, assim, vamos ver melhor o horário e tudo mais, para a gente garantir a maior eficácia dos próximos eventos. Já me disponibilizo a fazer o primeiro CMJ itinerante com a PJ em Cachoeiro, para a gente suprir essa demanda e essa necessidade. Tá? Então, eu até tinha feito uma sugestão, eu acho, ainda quando a gente estava na fase inicial, assim, de selecionar os municípios e tal, que era de criar um blog para deixar isso registrado e criar uma linha do tempo, assim. E aí as postagens pode ser, tipo, a entrevista na rádio, fazer um postzão sobre todo o encontro, se teve encaminhamento, se teve pauta, e deixar disponível, porque eu acho que isso ia ser muito interessante para a gente até poder acessar. Por exemplo, a gente quer fazer uma atividade em Cachoeiro. Quem é que a gente pode acessar de Cachoeiro? Pô, o Sejub está indo lá, pô, deixa eu ver quais são esses contatos. Já é uma galera que conhece a galera que está lá. Eu acho que isso pode ser interessante para nós. E criar novo para eles mesmo, fazer um Sejub itinerante, e aí a gente distribui para os conselheiros a senha, quem acompanhar as reuniões, faz o registro, posta foto e tal. Posso criar essa parada. Mas Achar legal, aí a gente faz essa primeira postagem, posta o calendário de reuniões, acho que pode ser interessante. O que vocês acham? acho maneiro, super maneiro, super legítimo. Agora é bom que a gente vai sistematizando, né? Sobre o itinerante, isso, esse eu tenho uma coisinha para falar também. Acho que superou a expectativa, foi muito legal, bastante interessante mesmo. A galera que estava lá tinha uma certa representatividade dentro do município, então isso foi muito legal mesmo. E a gente já traz a experiência do dia no final, né? No finalzinho a gente foi ao Centro de Interesse da Juventude, até gravamos um videozinho, zoando no estúdio e tal, cantando. Acho que essa metodologia informal, ela precisa estar no Sejub itinerante, sabe? Essa coisa alegre, com música, com vídeo, com uma identidade juvenil mesmo, porque para a gente não transformar o Sejub itinerante algo massivo, que as pessoas que não participam desses espaços, quando que venham participar, olhem e falam, caraca, é massa participar disso. Né? Então, sim, a gente pensar em estratégia, sei lá, começar com o cineclube, abrir uma reunião com uma sessão cineclubista, abrir uma reunião com uma roda de rima, abrir uma reunião com, sei lá, com sarau de poesia, com música, pensar nessas estratégias, porque os jovens que também não estão inseridos, de repente, dentro dos coletivos, dentro de organizações institucionais ou não, que ele venha e participa, caraca, é legal participar, eu quero participar disso do meu município. Porque foi isso que eu senti lá, entendeu? A galera mesmo vindo e participando, e foi muito legal, o espaço lá da UGT é extremamente aconchegante. Então a gente trazer as artes mesmo para dentro do Sejub itinerante. O que eu achei legal lá também é que todo mundo participou, todo mundo estava lá, questionou muito o conselho e que nós vimos que eu acho importante que o nosso papel foi diferencial dos outros conselhos estaduais, hoje como muitos na Grande Vitória. Eu até falei isso lá, que o Conselho de Juventude não está alcançando os braços de outros municípios que não, às vezes nem conhecem
foi o questionamento que teve lá que eu achei interessante, que os municípios precisam de uma referência para poder avisar apoiadores lá em Brejetuba. Eles não sabem como que a jovem não sabe como vão fazer um conselho de juventude, eles precisam de uma referência, e essa referência eles, por isso, como eles não sabem, às vezes nem sabem que a gente conselho estadual, então nós vamos até eles. Acho que a importância disso, eu acho que foi e a gente tem que continuar fazendo, foi muito, assim, muito bacana, e a gente tirou várias, inclusive a questão do horário, da flexibilidade do horário, foi colocado lá também. Todas as demandas, a gente foi questionado de tudo isso, aí a gente vai ter que rever. Podíamos fazer, acho que essa foi a primeira, teve seus erros, mas para frente vai consertando para ter sempre melhor. Acho que o desafio é a gente, de fato, ver essa questão do horário e dos dias, né? E isso a gente tem que ver também, a gente tem estrutura enquanto Estado. A gente hoje está tendo uma certa flexibilidade de fazer algumas coisas à noite, final de semana, né? E que às vezes outros gestores públicos não entendem essa maneira diferenciada de se trabalhar. Então, isso também é um desafiador, assim, um fator desafiador, porque a gente de fato sabe que a maioria dos jovens está à disposição, né, está um pouco mais no final de semana, à noite. A gente tem que pensar nisso também, na questão da viabilidade. Essa questão do horário vem sendo debatida em várias reuniões, né? Mas eu acho duas coisas também. É difícil a gente conseguir um dia e um horário que a gente consiga contemplar todo mundo. Porque se a gente colocar no final de semana, o conselheiro do servidor público também vai falar que ele não é obrigado a perder o final de semana dele para estar na reunião. E aí a gente tem que considerar o lado dele. Realmente, ele é um trabalhador, né? E ele quer ter o final de semana dele com a família dele. Mas aí também vem o outro lado, que eu acho realmente que, em sua maioria, lógico que a exceção que comprova a regra, né? Mas eu acho que, em sua maioria, os agentes de política pública de juventude dos municípios do Estado, eles conseguem se fazer presente nesse horário, em maioria. É lógico que a gente perde um ali, perde um aqui, mas eu acho que a gente consegue. Eu acho que, por exemplo, assim, se a gente colocar a reunião do Conselho Estadual de Juventude no sábado de manhã, eu, assim, discordo que seria melhor para a gente ter quórum do que num dia de semana à tarde, né? Porque aí tá, a juventude se reúne mais durante o final de semana, mas a sua juventude se movimenta mais no final de semana para se divertir, né? E aí até a gente conscientizar aquele jovem, usar aquele momento que ele está andando de skate, de bicicleta, jogando a bola, indo para o bairro, para ele vir para uma reunião de política pública, acho que é um passo bem grande, bem diferente. Então, assim, concordo que a gente tem que flexibilizar o horário, mas eu acho que a gente tem que pensar nos dois lados. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse conselheiro do serviço público, e eu acho que a gente tem que considerar também que os agentes de política pública, os líderes das entidades, acabam conseguindo se fazer presente. Não de forma 100%, mas acho que a gente consegue alcançar. Acho que a gente pode flexibilizar durante a semana, né, o horário do dia, mas eu acho que daí, de repente, passar a se reunir no final de semana ou alguma coisa assim, ainda não vejo isso como uma solução para isso. Okay. O desafio do horário tanto para nós quanto para o serviço itinerante, é central, né? Agora a gente tem que aproveitar a reflexão dos locais que a gente vai realizar, né? Assim, a gente tinha e tem um conselheiro lá que fez toda a articulação, que sugeriu o horário, e a gente, respeitando a sugestão, garantimos que fosse naquele horário, no local, tudo certo. Agora, para as próximas, eu também procurar respeitar essa sugestão, né, essa articulação local, que é o nosso objetivo também. E aí a gente, como tem articulações aí em todo o estado, tentar contribuir também, né, colocar as pessoas em contato para que essa definição consiga atender o maior número de pessoas que têm interesse em participar dessa atividade. Acho que o desafio é esse. E a gente pode fazer, inclusive, isso agora com o próximo, né, que vai ser em Guarapari, né? Um domingo de manhã na praia. A gente começou uma conversa onde a gente já tinha fechado o certinho que a gente ia chamar.
mas acabou que não avançou. Depois de Cachoeira, inclusive, eles até mandaram que eles precisavam da reunião, só que a gente não conseguiu se juntar, acho que por causa do período eleitoral. Tem conselho lá? Nós temos comissão. Mas, ou seja, de comissão, então, a gente são 6, 7, às vezes dá 10, às vezes dá 30, às vezes dá duas pessoas. Então, não tem uma coisa certa, a gente chama de boca. Tem as pessoas certas, mas né, não tem as pessoas certas. Aí a gente tá lá, mas eu acho que, infelizmente, esse medo não vai dar para fazer mesa, tá lá em cima da eleição, assim. As pessoas estão participando, muitos estão em eleição, período eleitoral, mas então, pensar até esse começo desse mês, complicado. Sugestão?
que amarrar direitinho com eles, como é que vai ser Tá faltando programação pro domingo. Que é o dia, né? Não tá faltando. Não tem. Não tá faltando, só que não tem. Todo mundo que se propõe não quer dizer. Vou apresentar aqui pra galera da noção, pode ser? Pode. Não dá pra. Fazer no domingo, a gente pode pular cores, né? Eu tô 21 do 9, que aí a gente pode buscar. Então, de quinta a sábado, ou seja, de 18 a 20, vai ter o aniversário do CRJ. Vão ter Já tem programações lá. programação, tem programação de manhã, de tarde e de noite. Isso. Então, ou seja, isso. E aí, no dia 20, de 9 a meio-dia, tem o Dia da Juventude Caresquense, um evento multicultural na Praça de Campo Grande. E à tarde tem a Assembleia da Eleição do Conselho Municipal de Juventude de Aracruz. Isso no dia 20, das atividades do CRJ. No dia 21 não tem nada. No dia 22 tem exibição de filmes e bate-papo sobre a criminalização e extermínio da juventude com apresentação cultural em escolas de Cariacica. À tarde tem aulão de danças urbanas no Circuito Cultural de São Pedro. À tarde ainda tem grupo de estudos sobre juventudes na UFES. À noite tem a sessão especial de abertura da terceira semana do debate com experimento de jovens lá na Assembleia Legislativa. Dia 23, terça, tem a mesma programação de Cariacica, tem exibição de filmes e bate-papo. À tarde tem um workshop na Casa da Juventude no São Mateus, em São Pedro, com a equipe do Monte. À noite tem o lançamento da Juventude Viva em Vitória. No dia 24. Hoje, hoje, 24 tem novamente a exibição de filme lá em Cariacica. essas exibições de filme estão acontecendo em todas as escolas municipais de Cariacica. E à noite tem bate-papo com o coletivo juvenil no CRJ, no dia 24. 25, novamente, exibição de vídeo. E vai ter uma ação integrada em Ibiraçu para a juventude. Esse é um dia de Programação de juventude lá em Ibiraçu. E também à noite vai ter aulão de dança de salão no Circuito Cultural de São Pedro. Na sexta-feira, exibição de vídeo novamente, Cariacica, reunião de criação do Estatuto da Frente Parlamentar na Assembleia, não sei, seminário da campanha estadual contra o Juventude Negra, do Feijões, sobre assistência e justiça, à tarde. À noite, faz especial de capoeira no Circuito Cultural de São Dia Pedro. 26 da noite. Ah, A Assembleia? Na Assembleia. À noite, na sexta-feira, lançamento da exposição do documento. Olha, cara da minha. Vamos lá fazer sou eu. Aula de forró na Praça de Tararé com a modelo. Dia 27, fechando, atividades na Serra, na Carapina, coisa e tal. E agente cultural, tarde, no bairro São Benedito, Parque, 7, local, Parque São Benedito, isso aí. Ferramenta da semana, sei lá. Ou seja, vai ter uma semana, mas vai estar tudo acumulando. 25, 26, 27. Calma, essa programação tá muito fora. Enfim, alguém tem mais sugestão aí de atividade? Então tem IAS, tem que procurar lá, né, fazer o contato. Guarapari. Amanhã não vai estar lá, eu acho que Tem? legal. Eu acho que amanhã eu vou estar lá. eu trouxe Camila, não vai estar lá? Eu falei sobre a Projetoria de Ação Estudantil e Cidadania, a UFES, que eles até falaram, demonstraram interesse de se aproximar do conselho e tal, talvez eles vão ver alguma ação de influência lá na UFES também. Essa ação é em parceria com eles, esse projeto todo sobre juventude. Ah, tá. O que tem terça-feira à noite? É o dia, não?
Essa noite é a sessão. À noite A nada. noite de lançamento do Juventude Viva Vitória. Eu vou tentar ver com o Conselho Municipal lá e com a Mas isso é para amanhã, no máximo. Não, amanhã tem reunião ordinária. Final da tarde eu dou o retorno. Deixa eu ver. Vai usar mesmo. Acho que a gente vai Acho que a lá. Mari está vendo se vocês conseguem usar uma similar, que a gente não pode usar igual. Não Aliás, é conseguiu. legal, você vai ver se não tem Ela se perdeu. Eu vou ver, eu posso ver Eles conseguem com eles. lá, na secretaria de nova, nessa procurar. E o Conselho de Diversidade, na sessão desse Nem sabe quem vai fazer, não. de repente, na quinta-feira, à noite, Como precisar de emergência. Vamos ver. Esse Cineclube. Cineclube de Diversidade. É esse Cineclube de Diversidade. A nossa transmissão só tem homem. Não é, tá tão É, machista. mas- Força do hábito. Pronto, aqui é uma aparecendo agora. A Silvana. Você quer quebrar com o machismo? Fala aí. Só enfatizar uma coisinha, porque, né, assim, a gente está precisando de reunir, né, uma carta pedindo, então, não sei se carta do secretariado do conselho. Eu passaram, mas por favor. Não, é só para a gente encaminhar, e se possível encaminhar ainda essa semana. Caminhar com ofício, né? Não, um ofício bonitinho, com justificativa, colocando a importância e tal, e inclusive mencionando o decreto, que não consta a criação do cargo, e a gente pode até averiguar, porque eu acho que o de juventude é um dos únicos conselhos que não foi prevista a criação do cargo no decreto. Aí a gente enfatiza isso para a gente já encaminhar a Lula, porque eu acredito que a gente vai conseguir. Ok. Vou fazer essa daí. Ok, gente? Fecha a semana assim. Aí eu acho que é pedir o empenho. Valeu, Pedro. Obrigado. Pedir o empenho também dos conselheiros para participarem do máximo de atividades possível, né? E estar lá na sessão. Acho que a sessão é primordial contar com a participação massiva aí dos conselheiros. De como será? Acho que vai ser um momento que a gente vai conseguir aí aglutinar todos. Então é interessante também a gente mobilizar e aí, assim que sair do material também, dar uma bombada aí nas redes sociais para fazer a divulgação de todas as atividades. Ok? Só uma questão. O GT que lembrou que a gente reservou a data para a sessão, mas a gente não discutiu em si como seria a sessão, de quem falaria e tal. Aí a nossa questão é se a gente decide a gente decide aqui como que a gente faz isso. Acho que a gente abre aqui, né? E depois vocês articulam lá na Assembleia. Sim. Como poderia ser o formato, galera? A gente tem lá o dia agendado, né? Uhum. A Assembleia, eu não sei, tem como variar muito. Mobilização. Tem previsão de lançamento da arte da semana? Está do mais tardar essa semana, porque o pessoal está fazendo. A gente não conseguiu achar que eles isso. Vai ter impressão, banner, vai. É bacana, assim, fazer uma força-tarefa de divulgação e mobilização disso aí. A divulgação mundial. Entendeu? Ver os contatos que cada um tem nos municípios, em Vitória, o pessoal que é de Vitória, as mídias, o que consegue fazer e dar conta com a mobilização aí, que é interessante a gente colocar um número bacana lá. Acho que tendo essa proposta de formato de programação, facilita muito na divulgação. Acho que podia aproveitar essa articulação com os conselhos municipais
Sim. Aproveita e convoca. Convida. Convoca. Convoca, assim, no sentido de realmente cobrar a participação. Tá. Agora, a questão de como vai ser organizado. Por exemplo, as palestras, o tempo, quem vai. A metodologia. É isso. A metodologia eu já tenho. A gente pode pensar. Talvez Chegar a pensar, vai convidar os Não. autoridades? Eu acho que, já que o tema da semana vai ser a campanha Se Jovem Não é Crime, vai ter que alguém falar do conselho. Com certeza. Nosso presidente. As pessoas aí vão falar sobre a campanha, já está fechado isso. O gerente também. O modelo do ano passado foi isso. Gente, o patrão. E o cotovelo. Patrão. Parece pouco. Esse ano foi algum parlamentar, algum deputado que puxou? Não. É porque ano passado foi o Rodrigo. Isso. Foi claro. Então, ele teve fala, né? Além dele, Acho que ele vai presidir. por isso eu falo até porque nós não tá Tá tranquilo. Ok, 3 nomes, né? Então o convite às autoridades também fica a cargo do presidente, da proponente. Combinado com tudo, combinado com a gente, né? Então vamos lá. O deputado, né? Presídio, Sejúlio, eu, Acho interessante. gerência, Acho interessante ter alguém do executivo estadual. a gerência. A gerência. Parece que vai. Chamar o tribunal, Tirou. tribunal de justiça. Puxei, tem que botar moderno também. Né? Direitos humanos. OAB? AB, E Silvana também vai. Do GT. Direitos humanos. Como que tá aí, Lu? Você. beleza, eu, Abelhão, depois foi para a justiça, depois foi para a vida, depois foi para o GT, Suzana. Quem? Interessante. Silvana foi mesmo, né? Algum específico de direitos humanos? Não, Será que a gente não consegue? Membro do GT, então, Um A gente movimento poderia social. fazer. Vocês lembram que uma menina falou do sistema socioeducativo? Na sessão, acho que na primeira. Acho que eu poderia tentar articular isso de novo. Talvez o sistema. Não, espero que ela não esteja mais lá. Né? Eu até encontrei ela na rua depois. Mas articular com o IAS essa possibilidade de que eles escreveram uma carta em conjunto lá, né? Até na unidade da UFI, e a menina foi lá e leu essa carta. Acho que poderia, e foi um momento muito interessante. Como a gente vai tratar desse tema, Se Jovem Não é Crime, agora seria mais pertinente ainda, de um jovem do sistema socioeducativo. Uma jovem. Se não puder chamá-la também, eu ia gravar o vídeo. Ah, legal. Eu tinha falado isso antes, mas eu continuo disponível nos finais de semana para, se tiver um agendamento desse, eu consigo equipamento, consigo gravar com a pessoa. Tem microfone, tem tudo. Seria interessante, eu acho que através das entidades a gente consegue a gente mapear um jovem que passou pelo IAS e hoje não se encontra lá e está tocando bem, entendeu? Porque a gente, querendo ou não, contrapor a ideia que a sociedade tem de que a campanha Se Jovem Não é Crime também, acho que é disso, né? De achar que todo jovem é um criminoso por ser jovem. Então, se a gente conseguir mapear aí um quadro que passou pelo IAS e que hoje, de repente, trabalha, ou estuda, ou faz arte, produz cultura, alguma coisa desse tipo, é uma ferramenta muito interessante para a gente usar, inclusive, quando for dar uma entrevista, em vez do cara ficar passando o jovem tomando porrada sendo preso, você pega e pede a edição para colocar alguma coisa e coloca aquilo. Pode atividade cultural? Atividade cultural pode? Sessão Lá na especial sessão- pode, não pode?
Quer dizer, eu já vi. Eu também já vi. Na audiência pública Da não particular, pode, mas não. vai ser na última. Já participou alguma coisa? Não, a gente pode ver com o coletivo marginal. O próprio funk da paz. Depois da sessão vai ter uma atividade no Faz, não é? Oi? Onde que vai ser o Feminazio? Seminário. Isso é sexta-feira. Ah, tá. Não, vai ter atividade depois? Tem, Badazil. Vai ter Badazil. Onde é que as mulheres matam tudo? Se avisar, ninguém vai estar lá. Ah, tá. Então, semana de atividade cultural. Quem poderia encontrar aí um jovem agressivo no sistema? Cara, tem uma menina que eu encontrei ela, mas eu não sei como que anda a situação dela. Tem um mês que eu não tenho mais contato. Cara, Badaró tá lá dentro. Se não encontrar ninguém. Conversa também, né? A menina que eu dei aula pra ela não fica, cara. Eu também ela na rua esse tempo atrás dele. Ele tá bem exausto, assim. E a gente pode marcar E uma tipo, apresentação cultural. de fazer o vídeo lá no Tamo Junto, eu levo o equipamento pra lá, a gente já tem um local. Quando é que Gustavo? Eu acho que se já tiver vídeo de outros também falando Quem? que é ser jovem pra ele, talvez seria Sim, interessante. direitos humanos tá ali. Além do Não. sistema socioeducativo, então. Esse conteúdo é primordial, assim. Uhum. Eu faço a edição numa boa e depois a gente vai usando nas Até redes. pra a campanha. Porque lá não vai ter a ideia dos vídeos, acho que também pode exibir isso. Né? O depoimento eu fico com essa dos responsabilidade, não estou aguentando dar, assim, não estou tendo tempo para dar conta. Eu tenho até uns vídeos gravados lá na máquina, no computador, mas eu não estou tendo forças e pernas para final de semana para gravar, para ir para gravar. Eu posso gravar, eu só preciso, como eu estou longe, eu preciso de uma ajuda aí para agendar as coisas, mas eu vou estar lá no final de semana e gravo numa boa e faço edição, isso não é problema. Dia 20 vai ter alguma coisa? Dia 20 ou 22? É o conselho de Aracruz. Dia 20, né? Ele Você está quer no conselho. Só pra ver que a questão do ônibus, Abelhão. Você viu? Já não tem nada. Não, mas tem alguma previsão? Se é possível? É possível, mas a gente não coloca. No dia Nem 20, seja Juve, porque ele vai ficar parado em Vitória, não é? dia 20 tem essa atividade lá para Recife, se você conseguir se organizar. Não tive o Aí retorno, lá, mas consegue pegar uns vídeos lá. Você vai ter atividade lá de 9 a meio-dia. Aí dá pra você pegar lá, né? Não querendo ocupar todo o seu final de semana. Não, tudo bem. Mas no domingo a gente dá, assim, no sábado fazer essas gravações, né? Então, dia 20. Dia 20. Aí se o Abelão puder passar o que ele já tem, já ajuda também. É de que horas até que horas? De 9 a meio-dia. A gente vai pra lá e ajuda também. Tá rolando as fotos pra página? A galera tá enviando? As Vou retomar plaquinhas? isso já na semana. Também eu acho que dá pra exibir também, sei lá. Deu uma parada. Eu acho que pode ser até uma estratégia de mobilização para a sessão solene. Isso. Entendeu? Passava lá, colocava Vamos fazer um banner. Você já fez já, né, Alberto? Acho que eu vou. Aquilo que você fez pro evento da semana, do lançamento do dia, na verdade, eu tava fazendo um banner e a gente colocar. Você colocou, tipo assim, convidando as pessoas a tirarem a foto e postar Então, nas redes. teve uma vez A gente no vai fazer um caso da- banner pra gente fazer até o dia da sessão. E no dia também tiraram umas Convocando as fotos. pessoas a tirarem Um foto. banner para o Facebook? Ou É. para as pessoas, para todo mundo utilizar na sua. Não, convocando as pessoas a aderir à campanha através das fotos, entendeu? Também comprar Aquele chamado que parede você também é fez, colocar legal. aquilo num bannerzinho e a gente compartilhar esse banner para as pessoas se mobilizando para fazer suas próprias fotos e postar nas Se redes. cada um fizer a sua foto e postar no seu perfil e chamando, com Sim. certeza ali vai ter uma adesão. sim. Acho que é melhor Sim. partir da gente do que a gente pedir para. Sim. Entendeu? Foi uma estratégia da marcha. Todo fazer mundo hoje, trocou né? a foto do perfil Por essa. por essa. Vai, Kenny, Não, né? também não. Eu tirei, coloquei. Tem aquela lá, né? Você pode Aquela ver aquela que a gente chamou lá no ar.
Não, essa plaquinha. Então, tira a plaquinha, você joga lá Não, em cima. mas só você, né? Pensei que ia ser tipo assim, eu boto a minha foto no meu perfil. Eu não entendi a ideia. A ideia é fazer uma foto de todo mundo. Não, não, eu só postar no seu. Mostrei. Na reunião de seguinte itinerante. Aí, então, fica isso aí. A senhora tranquila, pô. Na parede, projetado, tudo errado. Solta esse arquivo aí, velho. Esse arquivo aí das hashtagzinhas. Esse foi mandado por e-mail. Foi mandado por e-mail pela Kenny, eu acho. Acho que antes de lançar. Antes de lançar. Presidiária, só faltou o número de. Porque uma vez em Itajubaia a gente fez uma cabine de fotos. Foi no Dia Internacional da Mulher. E aí eram frases com esse tema. Eu acho que eu vou conversar com a galera do coletivo. Porque dá pra gente fazer no final no encerramento também do evento, fazer uma cabine de fotos lá no Benedito. E aí tirar da galera no evento. Depois a gente posta e a parada continua, assim, entendeu? Pode ser, bacana. Isso é legal. Podia fazer um banner desse, igual fez o Sérgio na Screen, com as nossas próprias fotos. Então. Pegar e fazer os quadradinhos assim, em forma de um banner, com as fotos da gente com a parada, entendeu? Porque a foto dos outros é complicada, né? A gente aqui. Ideia geral. Pega uma de cada um, entendeu? E faz Cada um tirar uma foto, uma hashtag, tirar. E vamos comprometer. Cada um também tem condições de pedaria, um selfie. Só uma ideia aqui, que eu estava em BH semana passada, e tem uma campanha lá, Juventude contra a Violência, do Fórum de Juventude da Grande BH, que é, assim, irmã da nossa campanha Sem Não é Crime. Irmã, assim, tem a mais velha. A irmã mais velha. Eles lançaram uma plataforma, assim, com 10 pontos que eles acham primordial para o avanço dos direitos da juventude e tudo mais. Então, assim, eu acho que vale todo mundo dar uma lida aqui e já dar uma ideia de como é a campanha deles e também da nossa, que se assemelha muito nos pontos, né, já que é um tema muito amplo e dá para englobar bastante. Essa foi a mídia que eles fizeram, né, de violação dos direitos, né, a identidade. Essas pessoas são do fórum, né, então, assim, já dá para dar uma base da mídia que a gente pode utilizar. Né, eles também fizeram essas pequenininhas aqui, fizeram na hora, das pessoas que estavam no evento do dia do lançamento, né, não sei qual a tática foi, mas eles usaram, colocaram o efeito e distribuíram isso no final. Então, assim, já é uma ideia de mídia, né, que impacta bastante, né, você vê, eles fizeram grandão assim, estavam no evento, assim, choca bastante, assim, você vê de fato a identidade violada e tudo mais de lá, então assim, dá pra gente ter uma base muito grande para compreender a nossa campanha e também desenvolvê-la, né? Então assim, acho que é bom a gente casar um pouco essas duas campanhas, até estabelecer um diálogo melhor com o Fórum de Juventude de BH. Então fica aí, acho que veio com todo mundo uma base. Acho que é divulgar isso, essa plataforma aqui. Acho que eu poderia divulgar nas nossas agendas com os candidatos, né, também, para que eles possam ter conhecimento, talvez assinar. Também divulgar aí nos nossos meios, né, na nossa página, também na atividade lá, a gente pode ajudar a divulgar. Você trouxe só esse material, tem mais material. Você acha que teria lá para a sessão? Eu posso ver se eu consigo recebo, posso ver. Eu não sei se vocês viram que tem um edital aberto de comunicação e juventude. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Pois é para apoio a projetos que incentivam a democratização da comunicação e tal. Fecha em novembro. Talvez valesse uma proposta dessa campanha, entendeu? Quem é? É mim, eu acho que é mim. Esse quem pode acessar? É pessoa física. Qualquer um de nós. Isso aqui é juventude, até 29. Mas só a pessoa física? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não pode ser servidor público.
Mas aí eu posso me inscrever, eu acho. Ah, se você puder se Eu inscrever. converso com a galera da colocar sede, a ideia. gente tem outras pessoas lá, mas escreve os nossos no nome de outras pessoas. Certo. E a gente tem outubro para construir isso aí. Ah, legal. É uma possibilidade, eu vou mandar o link para vocês depois, porque todo mundo pode ler o edital. E tem várias categorias, assim, é legal, até fiquei sabendo que tá rolando uma rádio no Jaboru. Tá rolando. Conversei com a Muriel lá, assessora do Cajun, ela vai dar ideia da menina também para me inscrever, dá para divulgar pra galera aí. Bacana. E são, acho que 10 mil reais o prêmio. Legal. Pessoal, no site do Sejur? Rapaz! Nada. Não, só queria só reiterar e lembrar que a nossa campanha também tem outros eixos, então acho que de repente a gente vale a pena pensar em montar GTs, né, para a gente dar segmentos aos outros lados da campanha, né? São 3 eixos, a gente está basicamente do eixo da comunicação, de reverberar, mas tem um outro eixo ainda, que é o eixo institucional. Tem a atuação institucional e formação. Informação, entendeu? Que aí, assim, dá para linkar também com algumas coisas que o Sejur tem feito, Sejur itinerante, pensar as questões das formações. Uma coisa é a comunicação, que a gente tem que reverberar isso tudo, outra coisa são os outros eixos mesmo, a gente montar grupos para tocar os outros eixos, porque isso também vai fazer a campanha aparecer. Então, por exemplo, a gente montar uma formação, sei lá, em janeiro, com a galera que já está lá desenvolvendo atividade, falar, olha, isso aqui é a formação da campanha Ser Jovem na Clínica. Isso é uma ação, são outras maneiras de atuação da campanha. Mas é que a gente precisa de subsídio, né? Eu acho que é por isso que a gente está focando tanto na questão da comunicação, porque a gente precisa do subsídio para caminhar as outras ações. Assim. Mas então, acho que é essa, assim. Precisa do subsídio para tocar isso da formação, em janeiro, levar o material, olha, isso aqui, 20 meses da formação, e eles multiplicam isso. Então, assim, de fato, a gente vai tentar subsidiar no máximo possível. O problema de fato, a gente não comprou a ideia, cara. A gente está num período aí que é extremamente complexo. Sacou? Quando eu falo dessa campanha em alguns espaços, entendeu? Eu tenho que falar com extremo cuidado, com carinho. Porque a gente está num momento de fato complexo. Né? Então, assim, às vezes a gente levantar algumas leves, eu acabo inviabilizando outras ações da gerência. Então, assim, na medida do possível, a gente está levando a campanha para dentro tal, e buscando coisas. Mas... no caso das articulações municipais, aí, também talvez seja uma opção, assim, tentar articular a verba municipal para o financiamento da formação. Não sei a possibilidade disso, mas é uma opção. Né? Eu acho que assim, essa preocupação tanto do Bebelhão quanto do João é bacana, mas compreendendo que a gente está num momento também de estruturação do trabalho do Conselho. Né? Está com várias coisas aí na rua e temos que fazer de acordo com a nossa perna mesmo. A gente já fez a reflexão a respeito da necessidade de um suporte técnico. Isso voltou aqui novamente na reunião de hoje, mas até agora a gente não viabilizou. Então, vamos tocando o que está dando para tocar, mas acho que passando aí essa questão do pacto, que é algo mais emergencial, a gente deva, melhor, sentar na diretoria novamente e ver como é que a gente toca as outras ações da campanha. Criar grupo de trabalho agora está complicado, porque todo mundo quer estar em algum grupo de trabalho e também até no pescoço, né? A tampa da cabeça. Então, não é interessante a gente espalhar mais ações aqui, porque fica todo mundo já um pouco atarefado por demais. Então, a gente toca essa atividade do pacto, né, que é emergencial, e depois, acabando aí a semana, as pessoas que estavam no GT da semana podem ajudar a gente a deslanchar aí a campanha. Assim, né? Bom, a gente estava discutindo semana, voltamos para a campanha, mas em relação à semana, acho que os encaminhamentos é isso, né? Quem tem atividade para propor até amanhã, faz esse contato direto com a gerência, para daí fazer a arte final em relação à programação fechada. E fechamos também a condução, né,
sessão que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa. Acho que são esses os encaminhamentos. Só para dizer que é uma sessão solene essa semana, lá em Paraíba, Dia Municipal de Juventude. Tá no caso dia 26, você tem que confirmar. Será que tem como vereador? Eu vou tentar, porque o vereador entrou em contato com o Lucas. Tá, legal, vê lá quem fica essa atividade. Como Fica essa atividade. eu não tenho aqui. Não, mano, Você não legal. Ok, ó, ainda temos o Rede Cultura Jovem, Plano Estadual de Juventude, a indicação para o Comitê Gestor do Plano Juventude Viva, o tripé da cidadania LGBT e a Universidade Pública Estadual. Podemos tocar o encontro agora? Informes do GT, pode ser? Não, do plano. Do plano. Ele falou de mudar. Não tem nada a ver com isso. Então vamos lá agora. Próximo ponto é o Plano Estadual de Juventude. Plano, então, vamos lá. A gente teve uma primeira reunião de mobilização e de articulação. Saiu de lá o grupo com várias propostas. E aí a gente marcou uma outra agenda, só que acabou que ninguém foi na agenda. A gente tomou um bolo geral. E aí a gente não conseguiu marcar. Eu confesso que até de articular, mas depois estive em Brasília, semana passada viajei também. E aí agora a gente precisa marcar uma próxima data. E aí eu trouxe até minha agenda para a gente já sair daqui dessa data marcada. Para a gente estudar e tocar o barco. Quem quiser contribuir. Tem que verificar, Daniel, não sei se foi publicada a resolução. Tem que caminhar isso aí. Tem que publicar a resolução também. Até para dar um respaldo maior, né, eu acho. Sai para sexta-feira? Agora? Estou viajando. Começa. 17, 18, 19, a gente está. 16 dá? 16 dá. Semana, dia 22 também. No dia 16. Pode ser. Você vai dar 16? Acho que vai estar de noite. Só mesmo? Não, vai ser 16, 17. Eu vou ver 16, 16 também. É mais noite ou mais noite? De noite. Vai ser de noite, Uma diária antes, então. Então vou marcar 16 de manhã. De manhã. Que horas? 9h30. Você acha? O GT do Flávio. Beleza. Aí, vê se até lá estão desenrolando essa resolução. Que a gente fica falando da resolução, mas eu acho que a resolução é bom para dar um respaldo, né? É publicidade também. A gente pode usar a resolução e tal para repercutir, né? E acho que é isso, assim. O pessoal. 9 horas? 9h30. 9h30. Tem um pessoal que está acompanhando aí, além da galera do conselho, pessoal que está bem empolgado também, querendo contribuir, pessoal da Secretaria Municipal, né, da Gerência Municipal de Vitória, o Observatório também, o Observatório é dos Jovens. Você consegue fazer um e-mailzinho? Faço. Beleza. É isso. Não é isso. Rede Cultura Jovem. Então, Maurício, até agora nada, ele foi me dar retorno, né? O que eu posso adiantar, Não, se tiver possibilidade ainda, a gente toca os outros pontos. eu acho mais interessante. Tá. Porque eu recebi uma ligação, até achei que era ele, não era. Aí tentei falar com ele e Não, não consegui. Indicação do conselheiro para compor o Comitê Gestor Estadual do Plano de Juventude Viva. Bom, gente, a gente recebeu um ofício solicitando, né, a indicação de uma representação do Conselho para compor o Comitê Gestor do Plano de Juventude Viva. O plano foi lançado aqui em maio, 2 de maio,
E agora o governo do estado dá esse próximo passo, que é criar um comitê gestor que vai ficar responsável no primeiro momento de elaborar um diagnóstico sobre a situação de violência e juventude no estado, depois elaborar um plano de ação, né, de implementação do plano, e monitorá-lo quando esse plano estiver já desenvolvido. Então, é basicamente as atribuições do comitê gestor. Ele tem participação de diversas secretarias que têm relação, né, com as ações que vão ser desenvolvidas pelo Juventude Viva. E, além disso, participação da sociedade civil através dos conselhos, da igualdade racial e de juventude nesse caso. Então, a gente tem essa missão de indicar alguém para compor representando o Sejur. O João já teve na primeira reunião, eu não pude ir, e achei interessante que alguém do Conselho fosse, mesmo que a gente ainda não tivesse deliberado aqui a representação. Ele pode também fazer um repasse de como foi a reunião, o vereador também participou, quiser visualizar. Eu começo primeiro. A reunião foi interessante para conhecer mesmo as pessoas, as secretarias que estavam presentes, até bastante, né? O número significativo das secretarias que estavam presentes, não lembro de cabeça qual eles estavam. E ficou de encaminhar, quando a Gabriela mandou um e-mail para as secretarias, era para elas levarem para a reunião as propostas dos projetos para a juventude que a secretaria desenvolve. Só que houve um erro de comunicação desse e-mail e algumas secretarias não receberam e tudo mais, e aí acabou que só o melhor mesmo que tocou. O Lutz também é bom. O Lutz, desculpa. O site tivesse aqui já ia olhar mais ou menos. Ou seja, só a galera do conselho que lida com isso diariamente, que levou as propostas que as secretarias lidam com a juventude. Então, ficou por isso, né? E foi marcado uma próxima reunião. A Gabriela acabou de mandar um e-mail aqui pedindo para mandar os nomes do titular e suplente e os projetos que a secretaria encaminha. Não sei se o conselho tem que mandar algum projeto, não sei. Não. Mas foi isso, basicamente a reunião foi isso, de apresentação mesmo. Teve outras secretarias que apresentaram também. Houve um erro talvez um estrago de comunicação, assimetria de informação, sei lá qual é o nome. Mas foi encaminhado para as secretarias tanto a solicitação das ações que as secretarias tinham para a juventude, para se formar esse diagnóstico, quanto o decreto que instituía o comitê gestor. E tem uma pluralidade muito legal, muito grande, uma secretaria, as pessoas de fato foram, e acho que ainda faltou bastante gente ainda para estar, segundo o decreto, as pessoas. Na próxima reunião, acho que teremos um quantitativo de gente maior, e a participação dos dois conselhos, que a gente tem que encaminhar. Mas eu acho que o desafio, acho que na próxima reunião, acredito que já vamos ter minimamente o diagnóstico das ações de juventude aqui no Espírito Santo, porque foi sugerido uma tabela para padronizar as ações, porque cada um levou de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua atuação, a sua gerência e tal. E a gente propôs uma tabela simples, ação, o que é, o objetivo, onde acontece, para ficar mais fácil de visualizar e de sistematizar. Acho que a Gabriela já está encaminhando já mandou, né? E aí as pessoas só vão ali e vão colocar, na cultura tem isso, na gerência de juventude tem isso. E aí vai ser feito esse diagnóstico. E aí, assim, já falou isso, já falamos, a gente pode falar no Brasil. Dia 17, 18 e 19 vai ter uma formação para gestores municipais em Brasília. Então vai ter um curso, Então está indo uma galera aqui do Espírito Santo, os municípios que fizeram a adesão vão estar em Brasília fazendo esse curso. Isso é intensivo. Acho que é isso mesmo.
É isso. Está todo mundo muito esperançoso e assim, a gente tem aqui no Espírito Santo, ele já traga a bola para todos nós, que é um grande desafio do Juventude Viva ser referência para o Brasil inteiro. Então a expectativa com o Juventude Viva aqui no Espírito Santo é muito alta, muito grande, até por conta dos avanços que os coletivos juvenis tiveram, das organizações da sociedade civil, de algumas ações que aqui no Espírito Santo reverberaram lá fora e tem reverberado muito grande com relação à juventude. Por mais que a gente tenha enfrentado vários desafios com relação à implementação da juventude, da política pública de juventude, a gente ainda consegue ser referência em diversos aspectos lá fora. Então, assim, há uma expectativa muito grande com relação ao Espírito Santo e à juventude viva. Então, assim, queria frisar que a gente tem uma responsabilidade muito grande aí, tanto enquanto conselho, enquanto gestor, enquanto cidadão meio de direito, que luta pela sociedade mais igualitária. Eu acho que só bom ressaltar, assim, que além do estávamos presentes também Vinícius, eu, Feijão, Leonor, Darós, Leonor, Darós, vários conselheiros, né? Então, eu acho importante assim, ressaltar, eu concordo com o João, ou ele de casa, ou o outro, mas a minha posição é de que deva ser alguém da sociedade civil, por conta já tem vários conselheiros que são do poder público que já estão lá como suas secretarias. Né? Então a gente acaba que vai fazer essa mediação, mas eu acho que tem que priorizar a sociedade civil mesmo. Que dias são as reuniões? Então, eu vou estabelecer o calendário, né? Mas eu acho que ela não colocou essas reuniões. Mas ela ficou no próximo. Qual é geralmente o horário? É à tarde? essa foi de manhã. É? 9 horas, né? Não, 10 horas. 10 horas. 10 a meio-dia. E aí eu acho que é isso, né? O papel do conselho é acompanhar a implementação do programa. O que foi pactuado, o que esse programa de fato ele vai incidir sobre as políticas públicas do Estado, porque, assim, a gente, quanto secretaria, e aqui eu não estou fazendo defesa de secretaria, mas a gente recebe a demanda de dar o diagnóstico. Mas aí a gente, ao mesmo tempo, se questiona assim, o que o Juventude Viva tem para contribuir com a política de um todo, né? Assim, seja enquanto gestão, enquanto recursos, tudo mais. Eu acho que articular é importante, mas não só, né? Assim, a gente tem que ter esse cuidado. Assim, né? Senão a gente, se for só sentar para conversar, o conselho já cumpre esse papel. Então a gente tem que ver qual é esse outro papel que esse comitê pode cumprir. E aí? Pô, eu tenho interesse. Nossa. A gente tem que indicar um titular. Mais alguém tem interesse? Eu mais eu tenho interesse. O próprio João é importante. Mas não tem problema nenhum também. Se Vou fazer assim, Pode falar que não faz. Bota no voto daqui dessa bagunça. Precisa? Não pensa, eles podem ser titulares de futuro. Vai ser titular? Muito bem. A ideia é que não tenha. A gente vai revezar no Titular também, É, porque a gente vai revezar. Só direito a voto. Quem não pode votar para essa é isso. Os dois puderem também. Se fazer uma extraordinária, já tem código. Eu acho válido. Tem Daró também. Eu acho que a gente botar uma pressão na sociedade civil lá. Não, pressão. Titular João. Dicto, né? Nunca mais vai esquecer. Legal, acho que a gente vai qualificar bem nossa participação. E esse desafio que o Lutz coloca, né? Acho que pode melhor também traz, assim, né? Que o Juventude Viva não pode ter mais do mesmo, né? Que já está um pouco saturado de algumas estratégias que vêm com o intuito de avançar no enfrentamento da violência e não dá em nada lá no final. Acho que o Juventude Viva a expectativa é que não seja mais do mesmo, e para isso a participação da sociedade civil é fundamental. O princípio
do Juventude Viva ter uma participação radical na sociedade civil para que as coisas aconteçam. Não pode ser mais uma mesa burocrática para discutir se o projeto vem ou não vem, se o recurso chega ou não chega, não é isso. É discutir, de fato, a concepção das políticas públicas que estão em curso e que muitas das vezes lá na burocracia funciona, né? Se abre um painel de monitoramento e você vê que as coisas estão direitinhas naquele painel, né? Tem a luzinha piscando, que seja, mas quando a gente vai na ponta, eu não estou falando nenhuma ilusão objetiva, estou falando de suposições. Suposições, conectadas com a realidade. Então você vê lá painéis de monitoramento lindos e coisas e tal, mas quando vai na ponta as coisas não estão acontecendo da forma que deveriam. Então, a participação da sociedade civil é fundamental dentro do Juventude Viva, porque a gente já está cansado disso. A gente não aceita mais com que as políticas sejam feitas só de proforme, né? As políticas venham só no sentido de executar projetos e programas, de executar recursos, não surtir efeitos concretos na vida dessa juventude que está morrendo. E aí, só um parêntese, acho que a gente está vivendo outro momento delicado, né, no Espírito Santo. Acho que a morte desse policial está gerando um grande debate acerca da vida da nossa juventude. Para isso, tivemos o caso ali em Taboazeira também, em que 2 jovens foram mortos e a comunidade ocupou as ruas, né? Então acho que é bom a gente ficar atento, porque infelizmente esse debate ele só vem a partir de fatos, né, de casos. É muito difícil a gente ter espaço para fazer uma análise mais global desse fenômeno da violência, né? Só discute segurança pública no Espírito Santo a partir de um caso e quer que as coisas se resolvam a partir daquele caso concreto. A gente sabe que não é assim. O problema da violência é um problema muito estrutural, um problema que tem diversas causas que não podem ser tratados dessa forma que vem sendo tratado já de algum tempo. E a nossa semana pode apontar um pouco para isso, né? A gente está fazendo pela 3ª vez uma semana para discutir violência de um outro prisma e esperamos que vai ter espaço também, tanto no diálogo direto com a sociedade, tanto no poder público também, para que esse debate venha com força e consiga mudar, talvez, essa perspectiva de discussão sobre segurança pública no Espírito Santo. Bom, é isso. Mais alguma coisa em relação aí à indicação do Juventude Viva? Vamos tratar do tripé da cidadania? Próximo ponto. Vira a câmera agora. Então, desde 2011... Quer passar para cá? Não, eu acho que o povo está ouvindo aí. Estou aqui atrás do computador. Desde 2011 aconteceram as conferências municipais e a estadual LGBT, e discutido com a população, a gente chegou ao tripé da cidadania que deveria ser implantado no Espírito Santo para promover os direitos, né, à cidadania LGBT. E até hoje o governo do estado não não implantou esse tripé. E aí eu venho pedir ao Sejuv uma ajuda aí na interlocução com o governo do estado, tentar pressionar para que o governo tome uma atitude em relação a isso. Foi feito, vocês anunciaram um pacto, alguma coisa, para incidência do processo eleitoral. Rolou esse pacto e tal? Rolou essa carta, mas ainda não foi levada para ser assinada ainda. Ela está terminando de ser confeccionada. O que contém a carta? Sim, basicamente o tripé. Inclusive a gente em entrevista com a Tribuna, quando perguntaram aos jovens de determinados segmentos qual era a sua demanda para os candidatos a governo, a gente demandou isso também. Legal. Acho que a gente tem que fortalecer essa luta, tanto em relação ao processo eleitoral. Acho que os espaços que a gente tiver, a gente tem que reforçar também.
Mas essa cobrança ao governo atual também tem que ser feita. Né? Acho que a gente pode perfeitamente dirigir uma carta, e aí tem até uma relação com o Programa Estadual de Direitos Humanos, né? Que houve esse pleito também no programa. O programa, até então, não foi publicado em decreto pelo governador, né? Foi uma portaria do secretário. Acho que a gente pode reforçar esse pleito, inclusive, embasando no Programa Estadual de Direitos Humanos e nessa reivindicação histórica do movimento. E mais do que isso, né? No que isso vem gerando também. A gente vem percebendo que o ódio, a intolerância, a homofobia e qualquer outra forma de opressão contra LGBTs está ganhando cada vez mais repercussão, né, assim, negativa. As pessoas reafirmando isso sem qualquer pudor, até mesmo durante o processo eleitoral. Né? Eu acho que a gente tem que se colocar diante disso, sobretudo aqui no Espírito Santo. Sabe o quanto de morte que isso gera, o quanto de violências que isso gera, o quanto de opressão que isso gera com a população LGBT. E, na maioria das vezes, com jovens. Né? Então, é o papel do Conselho se posicionar frente a isso. Não sei se, antes de eu chegar, você chegou a falar, escrever sobre o tripé, eu acho que é importante, né, assim, pedagogicamente, escrever, né, o conselho e tal. O conselho, a coordenação e o plano estadual, né, LGBT. Eu faço por a sua fala. Estou, assim, uma parte, mas nem tanto. Estou fazendo a minha monografia agora, de pós-graduação, acerca do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória. E ali estava estudando o processo do Programa Estadual de Direitos Humanos, em paralelo com o Plano Estadual de Direitos Humanos de Vitória. E, assim, tem uma questão de legitimidade que eu acho que tem que ser discutida. O programa estadual, ele não foi publicado enquanto decreto. E isso é um pleito que tem que continuar sendo tocado. Mas, em contrapartida, o grupo de trabalho que criou, que elaborou e que validou esse programa estadual, ele foi instituído por um decreto do governador Renato Casagrande. Depois, em 2013, a gente teve um decreto de implementação, criando uma comissão que tinha como objetivo implementar o programa. Então, apesar do decreto não ter sido publicado, né, assim, o programa não ter sido publicado como decreto, que foi uma dívida aí do governo, mas os decretos deixam a entender explicitamente, não implicitamente, que o decreto é um documento válido, o programa é um documento válido. Porque se você tem um decreto que cria um grupo de trabalho, dando competência para esse grupo de elaborar esse programa, assim como o Conselho está para fazer com a resolução, se você tem depois, mais de um ano depois, um decreto que cria uma comissão que tem por responsabilidade implementar, o governo, no mínimo, está dizendo, existe um programa. Ele não deu publicidade, apesar de ter sido dado numa portaria. E também vejo equívocos aí. Mas eu acho que tem esse sentido. E a questão LGBT foi um dos grandes pontos de tensão na elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos. E eu acho que a gente não pode deixar ela assim, de lado, pelo contrário, a gente tem que pautar mesmo, assim, porque acho que um dos grandes temas, né, assim, a gente vê muito candidato a deputado estadual se dizendo contra o casamento gay, se dizendo contra, a favor da redução da maioridade penal, além de demonstrar ignorância quanto ao cargo que ele está pleiteando, porque ele, enquanto deputado estadual, ele não tem competência para incidir sobre nenhuma dessas legislações, no de âmbito federal. Ele, além disso, demonstra a única pauta que eles têm são vários candidatos. Então, isso é uma questão gravíssima, assim, e de todos os partidos possíveis. Então, de todos não, mas de muitos partidos. A maioria tem. A maioria. O discurso está se prolongando. Eu acho que eu posso colocar no Pacto da Juventude, já está pronto, né? Vamos colocar também nos 6 pontos, são 6, né? Coloca, lá também tem nas políticas públicas gerais, a gente pode colocar. Sim, também tem fortalecer o plano de juventude negra. Eu também coloco fortalecer o plano de diversidade sexual.
A gente vai caminhando, né? Vai de cidadania, o conselho e o plano. Então, como A grande dificuldade, assim, que qualquer que seja o governo que esteja aí no ano que vem, a gente vai enfrentar dificuldades também. Então, a gente não pode deixar de pautar enquanto conselho. Acho que a gente endossa, né, o documento que vocês vão apresentar, e também falta isso, e além disso, faça o ofício para o atual governador com base no programa estadual de direitos humanos. É importante a gente ressaltar isso aí, porque só fazer uma pontuação, a gente vem sofrendo com o desgaste da política no geral no Brasil, e isso tem afastado a juventude dos partidos políticos em geral. E a juventude é a classe da sociedade que ela é altiva, que ela propõe as coisas que não são conservadoras, que aquilo que está posto, quem tem coragem de dizer que tem que mudar, a gente começa isso dentro de casa, somos nós. Então, assim, quando falta esse agente na política, até os partidos ditos mesmo conservadores acabam também ficando conservadores. E aí é interessante se notar nas campanhas e nos programas eleitorais que, infelizmente, não vou dizer 100%, mas em todos os partidos, mesmo aqueles que têm uma história dita como esquerda, né, ou revolucionária, ou progressista, até os mais conservadores, existem candidatos que são a favor da redução da maioridade penal, né, tem essa questão conservadora do gênero. Então, assim, o debate agora é muito mais amplificado. Se antes a gente tinha 2, 3, 4 segmentos partidários no qual se focava o direcionamento do debate ali, parece que agora precisa que todos, e dentro de todos, tem que se fazer isso. Então que a gente fica atento, porque muitos de nós somos agentes dentro das siglas partidárias mais diversas que possam ter, a gente pode estar atento a isso também, fazer esse debate dentro dos partidos. Acho que começa de lá. E eu acho que é uma luta que a gente não está dando tanta visibilidade. Assim, é a luta de gênero, a luta da LGBT. Assim, a gente está focado na juventude negra, e tudo na violência e tudo mais, a gente não está tanto focado nisso. Acho que é até bom a gente começar a vestir essa camisa também, essa causa. Assim, não sei os dados aqui de como está a situação da violência contra, mas assim, mesmo se não tiver tão grave, mas mesmo assim, a gente tem que levantar esse diálogo, esse discurso. Se a gente for colocar aí alguns dados, a gente sabe que a expectativa de vida de uma trans, um travesti ou uma trans hoje no Brasil é em torno de 36 anos de idade. E a cada 28 horas morre um LGBT por ódio no nosso país. Nós somos os campeões mundiais de morte. Então a gente tem que começar a lutar esse discurso também. Vitória, infelizmente, é a primeira no assassinato. Vitória não, o Espírito Santo é o primeiro no assassinato de mulheres, né, no nosso país. Mas de LGBT, por conta da falha de estatística, né, a gente não tem ainda uma medida certa, mas a gente sabe que o número é bem grande aqui também. Tem questão também da marginalização, das travestis sexuais, Claro. Então, assim, que é violência simbólica e é física, né? Então, assim, acho que é um discurso que a gente tem que começar a levantar também. Já passou da hora. Acho que, assim, é necessária alguma ação enquanto conselho e enquanto movimento também. Claro. A gente tem que incorporar no nosso plano estadual de juventude, seria interessante a pensar alguma coisa, não sei como eixo, não sei como é que a gente vai organizar o nosso plano, mas para tratar desse tema, acho que seria importante. E aí, como a gente tem lá a possibilidade de criar conferências livres ou debates a respeito da elaboração do plano, poderia já se pensar sobre esse tema. Acho que seria interessante, de acordo com o movimento e o conselho também se colocar à disposição, mas para já sair com esse compromisso aqui da gente articular um momento para construir subsídios para a elaboração do plano estadual de juventude para debater a questão da LGBT e essa questão da violência também, né? Que é uma coisa... Eu vou estimular o Fórum Estadual, né, a respeito disso.
Tem fora estadual? Tem fórum estadual de biblioteca. Que então, esses encaminhamentos de fazer o ofício, de endossar a carta que vai ser feita também pelo fórum e propor aí um debate na construção do nosso fórum estadual de juventude também sobre a temática. Universidade Pública Estadual. Então, eu pedi para incluir esse ponto de pauta, porque, como eu disse no início aí, na última reunião, a gente tocou nesse assunto da Universidade Estadual e a gente não conseguiu avançar o debate porque existiam informações atravessadas. Enquanto eu tinha uma informação passada pela gestão passada do Conselho de um caminhar adiantado do projeto, o que a gente tinha atualmente, e aí até pelo processo eleitoral que a gente vê no candidato dizendo que não vai tocar em frente, o projeto da Universidade Pública Estadual, a gente vem se preocupando quanto a isso. Então, eu coloquei esse ponto porque eu acho que a gente tinha que pedir alguma coisa oficial do governo para saber a que pé que anda. Realmente as estruturas, como a gente ficou sabendo, o Cali, o Salesiano em Vargem Alta, eles estão sendo preparados nesse sentido ou não? Porque, inclusive, uma bandeira para a gente, porque se o governo aponta que sim, essas estruturas estão sendo constituídas para esse fim, e aí você tem politicamente um agente que fala que não vai tocar em frente, ele está declarando que não vai dar continuidade a um projeto de um governo caso eleito. Então, quer dizer, é algo muito mais sério do que a gente pensa. Então, assim, e fora que pessoalmente sou cobrado e me coloco também à disposição na região sul de fazer esse debate da Universidade Estadual. Então, assim, precisamos saber o que é da situação. A minha informação que eu tenho até hoje é que o Cali, o Salesiano, o terreno Itapemirim, no norte foi falado alguma coisa também, são estruturas que foram adquiridas e começaram a se mexer com o intuito de implantar ali a Universidade Técnica Estadual, futuramente ser a Universidade Estadual do Espírito Santo. Por isso que nas primeiras reuniões dessa nossa gestão, quando eu falava do assunto, eu fazia o debate de por que Vargem Alta, Itapemirim e Cachoeiro não. Porque eu já estava num debate avançado. Estou dando 3, 4 passos atrás para primeiro lutar para que se tenha a universidade e depois falar de região. Mas aí eu preciso saber do pé que está. Mas aí você acha que a gente oficia? Eu acho que de forma oficial a gente tem que saber realmente qual que é a realidade da situação. Acho que isso não prejudica, nem... Claro, formação oficial. O Jardim esteve já lei, né? Ele falando sobre a Universidade Estadual. Inclusive, inclusive nós tivemos um debate na época, porque chegou para nós, gente, olha, vai ser técnica. Aí houve debate, não, gente, tem que ser universidade. Gente, se for universidade vai demorar muito a ser realizado, então vamos dar o pontapé inicial como técnica. Beleza, é isso? O debate estava avançado nesse ponto. E o debate funcionou, né? Por causa de hoje é sendo tecnológico. Isso. E aí eu preciso dar esse retorno. Mas não ficou encaminhado na última reunião que a gente solicitaria o produto do seminário? Mas a gente não conseguiu dar conta. Mais do produto, a gente tem que solicitar já essa informação da secretaria. Sim. Acho que é resgatada. Acho que é os dois. Porque eu sei que teve debate, tem nas pautas e nas atas, quer dizer. E aí eu acho que é bandeira nossa, né? Sim. Totalmente. A gente faz o encaminho o ofício oficial pela gerência, o nome para você, para a diretora, Pelo conselho. pelo conselho. Pelo conselho. Essa é uma pauta que acho que, assim, prioritária, né, a questão da Universidade Estadual, e que a gente tem visto que no debate eleitoral tem posições
claras, assim, contrárias, e o Conselho precisa começar a se posicionar sobre isso, assim, porque já tem um acúmulo de debate, né? Então, só está puxando a questão da Universidade Estadual por conta do processo eleitoral. Já vem falando isso há um tempo, né? Eu me lembro quando iniciada a militância de juventude, falar de uma Universidade Pública Estadual do Espírito Santo era utopia. Você era tido como radical da juventude, por levantar isso como bandeira. Hoje nós não estamos nesse degrau, mas aí a gente travou uma situação e a gente precisa ter essa informação para continuar caminhando. Então a gente consola o isso também. Ok, universidade. Rede Cultura Jovem agora. Então, o Maurício ele decidiu não encaminhar o ofício porque ele quer vir pessoalmente trazer o ofício junto, né? Até para poder justificar a demora e poder explanar qualquer situação que tiver que ser explanada. Eu prefiro esperar ele, eu não posso, né, tomar essa não é a minha posição responder isso, já que ele se propôs para vir até aqui, ele aceitou o convite, mas infelizmente teve essa questão da saúde dele. Então, assim, ou de repente também, talvez não seja o caso, né, mas para não esperar um mês, fazer uma reunião extraordinária, não sei também se tem, de repente, fazer uma extraordinária para ele poder vir, acho que, né, não sei. Eu não tenho a agenda dele, mas eu posso passar no grupo, por e-mail, Facebook. Eu vejo com o gabinete, para não esperar um mês e a gente poder resolver isso logo. E agora não está conseguindo contato com ele também? Não consegui, eu posso tentar de novo. E aí, conselheiros, conselheiras? Eu fui na última reunião do Conselho Estadual de Cultura também. Aí, no fim da reunião, vai rolar a eleição, né, do Conselho, e a gente propôs a Câmara de Juventudes em Redes, e essa nova Câmara ela só seria criada se o Conselho se modificasse e reestruturasse. Vai ser criado o Conselho de Patrimônio e o Conselho de Políticas Culturais. Assim. Mas essa mudança ainda não aconteceu, então a eleição do Conselho vai acontecer normalmente e vai ficar a cargo dessa nova gestão, né, desses novos conselheiros realizarem essas mudanças. Até tudo bem. Aí, no fim da reunião, eu fui lá, cumprimentei Maurício, e aí ele me disse o seguinte, que ele queria conversar sobre o edital de coletivos juvenis, ele queria ter um feedback das pessoas, dos jovens, porque ele está querendo lançar os editais já no final de 2015 para virar um compromisso do próximo executor, caso ele não esteja mais lá. E aí eu disse que tudo bem, mas eu acho que essa não é uma proposta pessoal, eu acho que, mas, no entanto, não estava lá representando ninguém, fui como sociedade civil, desorganizada, e eu acho que é uma pauta muito importante para ser debatida numa reunião, assim, eu acho que, realmente, se houver a possibilidade dele vir a uma reunião do Conselho, a gente deveria debater aqui em conjunto sobre essas possibilidades. Assim. Eu acredito que o edital desse ano, a concorrência foi 2-por-1, foi algo assim. Enfim, acho que vale a pena a gente tentar dar uma estudada assim, nesse edital de coletivos, para tentar não perder esse recurso, mas não deixar de avançar no outro sentido também. Acho importantíssimo a presença do Maurício aqui, e não numa extraordinária. Eu acho que vai ser numa reunião do Conselho. A gente já esperou quase um ano pela resposta. O que são 30 dias? Entendeu? Eu acho que é assim mesmo. Acho que vale a pena esperar agora para que... Persistir. Exatamente. O que vocês acham? Também estou expondo. Gostaria de ouvir vocês. Assim. E aí, galera? Na próxima reunião a gente já vai saber das eleições, né? Pode. A gente já vai saber o resultado, né? Então,
Mas sobre a questão ordinária também, eu venho e não interessa não. Eu acho que vamos lá. Não, mas vocês acham que isso poderia atrapalhar as eleições? Não. Porque assim, Hoje é complicado, a gente, né? Hoje a gente não tem como a gente ouvir mais. hoje eu acho que já era. Então acabou a reunião. Então você tem como já fazer o convite, recombiná-lo lá? Tem. Na verdade já está certo. Tá. Assim. Isso foi até uma questão de surgiu essa viagem, é um tratamento em São Paulo que ele faz e tal. E assim, ele se comprometeu, ele queria vir muito de verdade, assim. Eu conversei com ele bastante, todo dia, ia cobrar, tem reunião e tal, uma porrada lá, hein? Mas com certeza ele vai estar aí, assim, é um compromisso pessoal, assim. Eu até tentei confirmar por e-mail, mas aí eu até perguntei, mas ninguém respondeu. Eu falei, pô, ele não deve ir, deve ter acontecido alguma coisa. Mas se ele... Ele sabia que ia rolar essa viagem, depois que ele soube que ia rolar essa viagem, ele falou, Vinícius, eu vou tentar chegar, só que se eu tiver mal, eu não vou conseguir. Então depende de como eu tiver. Porque eu acho interessante ter a confirmação dele, assim, sei lá, com 1 ou 2 semanas de antecedência que ele vai vir na próxima reunião, porque eu gostaria de mobilizar pessoas para estarem aqui e ouvi-lo mesmo, porque eu acho que é uma questão importante. Assim como a gente mobilizou as pessoas para ter a Câmara de Juventudes, eu acho que essas pessoas também teriam interesse em estar aqui e acompanhar o debate pessoalmente. De qualquer forma, eu peço para responder oficialmente, né? Nem que seja por e-mail. Ok, gente. Fica o convite então para a próxima reunião, 14h10. E aí, mais alguma coisa? Encerramos por aqui, tá? Porque a bateria da obra também. Agradecer os conselheiros e conselheiras, mas também da galera de casa aí, da onde quer que seja, que acompanhou pela internet. Nossa próxima reunião, 14 de outubro, às 13h30. Vai estar acompanhando aí novamente a transmissão. E o convite também para participar aí da terceira semana estadual de debate contra violência e extermínio de jovens. Fechado, galera. É isso aí.